O que são os infectados e PEGI? Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo vou estar trazendo um possível quadro, onde eu explico algum tema sobre PEGI, mas isso vai depender se vocês gostarem ou não. Nesse vídeo vou reunir todas as informações que temos sobre os infectados e tentar explicar tudo, como seus comportamentos, segredos, etc. A origem é aquela clássica história, onde Mr. P e Mrs. P são casados. Um dia a esposa dele contrai uma doença fatal, que não tem cura, e ele gasta todos os seus milhares de dólares em cientistas e pesquisadores para fazer uma cura em um prazo muito apertado, assim então criando 5 poções, chamadas de a substância 128. Aí o resto você já sabe, a família Peguem-se voluntária para beber as poções, eles dão a poção também para a senhora P, eles viram infectados, o Mr. P cria mais 2 poções, para tentar curar os infectados agora, mas acaba falhando, e tals. Mas se só foram criadas 7 poções, como existe tantos infectados assim? Essa pergunta é respondida no capítulo da refinaria, onde caso um infectado entre em contato com um sobrevivente, como arranhões, mordidas, etc., o sobrevivente já é infectado. Em alguns capítulos podemos acompanhar alguns processos de sobreviventes virando infectados e podemos ver o que vai acontecendo. Então aqui vou falar o que ocorre em cada estágio. No primeiro estágio você não vai notar muitas diferenças, porém irá perceber que está mais forte, saudável e talvez até mais bem-humorado. No segundo você vai começar a ter alucinações, seja elas sonoras ou visuais, e você também irá começar a ter leve dores nas pernas. No terceiro estágio as alucinações irão piorar cada vez mais, onde vai chegar ao nível de você não saber o que é real ou falso. Você também terá algumas dores de cabeça, e as dores nas pernas irá ficar tão forte, que você não vai mais conseguir andar. E para finalizar, tem o quarto e último estágio, onde você irá conseguir voltar a andar se você ainda tiver pernas, você em alguns casos vai acabar tendo tremedeiras na cabeça, e terá olhos brilhantes, porém você não irá perceber que está no último estágio. Em alguns casos também, você pode aumentar de tamanho, e as alucinações irão continuar, mas depois eu explico melhor as alucinações. Caso você também acabe falecendo, mas já está infectado, a substância 128 irá te reviver, então mesmo morto, você será perturbado pela infecção. Como disse anteriormente, os infectados no último estágio ficam com olhos, mais especificamente pupilas brilhantes, mas elas não aparecem aleatoriamente, já que cada cor representa a personalidade dessa pessoa antes de ser infectada, e eu vou estar falando os significados delas. A primeira é a cor amarela, que foi a primeira cor revelada. Seu significado é que aquela pessoa ajudava os outros da sua comunidade antes de ser infectado. Alguns exemplos são a Glória, uma professora que ensina às crianças, e o Dogen, um policial que detém pessoas mal intencionadas. E a última cor é a verde, que significa que a pessoa era independente antes de ser infectado, revelado no capítulo do tempo, e um exemplo é o Connor, que vive sozinho e construiu até um robô sozinho. Mas e as outras cores de pupilas? Já se fazem 5 anos e até hoje apenas sabemos dessas 2 cores de forma oficial. O resto são apenas teorias, ou confirmado indiretamente, mas nada afirmado como a pupila vermelha. Também existe a pupila da insolência. Porém, pretendo explicar ela em outro vídeo se vocês quiserem. It's so over! No! Oh, we're good. Oh my gosh. Oh, my heart. Uma das coisas mais confusas é como funciona o pós-infecção de um infectado, já que no código do quadro da escola, tem essa seguinte frase: Sinto tudo o que faço. Eu não posso controlar minhas ações.
Eu não posso me ajudar. Minha mente grita por ajuda, mas meu corpo não concorda. Eu gostaria que o mundo me entendesse. Uma frase obviamente escrita por um infectado, talvez a própria Glória, e diz que não consegue ter controle de si mesmo, mesmo que sua mente peça por ajuda. Mas aí no capítulo do Donkey e Delirium, jogamos o jogo inteiro com a Bunny infectada, e ela simplesmente parecia bem livre, o que contraria a frase do quadro. Isso pode ser um furo de roteiro, já que tem diferença de 5 anos entre os dois capítulos, mas eu tenho uma teoria que pode justificar isso. No capítulo do Donkey, vemos que a Bunny está infectada o jogo inteiro, porém ela mata outros infectados no capítulo, e não, eles não são sobreviventes igual a Mari, já que achar tantos sobreviventes já era algo raro. E sabemos que as alucinações e delírios continuam depois do estágio final, e eu acredito que essas alucinações acabam fazendo com que você veja qualquer um como uma ameaça, seja sobrevivente ou não. E no caso da Bunny, as alucinações apenas fizeram efeito nos sobreviventes, porque antes da sua infecção, ela já via todos os infectados como uma ameaça, e seria por isso que ela vê os sobreviventes como infectado também, porém na visão de outra pessoa infectada. Ela poderia ver os outros como uma ameaça diferente, como monstros por exemplo, e é por isso que os infectados do Donkey também tentam nos atacar. Mas o que isso tem a ver com a liberdade dos infectados? Bem, vai haver casos em que você não vai querer atacar a pessoa, mesmo que as suas alucinações façam você a ver como uma ameaça, porém mesmo não querendo, o seu corpo vai tentar atacar os outros, como se fosse um instinto, e por mais que sua consciência não queira, seu corpo não obedece. E isso é pior ainda quando se trata de um sobrevivente. Então como você me explica o porquê alguns infectados não atacam os outros? O motivo é simples, já que antes da infecção, caso você tivesse algum afeto, carinho, amor, paixão, enfim essas coisas, você não vai ver essa pessoa como uma ameaça, e a mesma coisa ocorre na infecção, onde caso você encontre alguém que goste e que também esteja infectado, você não vai o ver como ameaça, e podem até se unir para tentar atacar outras pessoas. E isso faz sentido quando vemos que quase todos os capítulos que têm 2 infectados, eles eram amigos ou algo do tipo. E caso você encontre alguém que também ame, porém é um sobrevivente, você pode conseguir se controlar um pouco para não o atacar, porém não 100% como o Doggy, que não ataca o jogador, apenas se ele chegar perto. Lembrando que é apenas uma teoria que eu criei, e que ela tem alguns pontos que quebram essa teoria, porém é o que temos para hoje. E por hoje é isso, deixe nos comentários qual vai ser o próximo tema que vocês querem que eu grave. No próximo vídeo, vou estar trazendo mais notícias sobre a nova atualização do PEGI, então fiquem atentos, obrigado por assistir até aqui, e até a próxima.